programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios, com muito prazer, para uma conversa, o professor Casemiro de Medeiros Campos. Ele faz doutoramento no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, UFC. É mestre em Educação também pela UFC, professor pesquisador na área de formação de professores, gestor e consultor em educação. Publicou pela editora Vozes, Saberes Docentes e Autonomia dos Professores, segunda edição, em 2009, e pela editora UFC, Educação, Utopia e Emancipação, em 2008. Participou da organização pela editora da UFC de Gestão Escolar, Saber Fazer, 2009, e da Teoria à Prática, a Escola dos Sonhos é Possível, em 2010. Pela mesma editora, é coautor de Ética e Cidadania, Educação para a Formação de Pessoas Éticas, também em 2010, e publicou pela editora Paulina Gestão Escolar e Docência, agora em 2010. A temática principal de gestão escolar e docência do professor Casemiro de Medeiros Campos é justamente a relação dialética entre a gestão escolar e a docência, tendo a docência como núcleo que se alicerça na gestão escolar. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria que o senhor já começasse falando sobre gestão escolar e docência, qual é a relação entre essas duas coisas, se é importante para a docência a gestão escolar. Eu queria inicialmente cumprimentar os nossos teleouvintes, dizer da alegria de estar aqui nesta TV, especialmente sendo entrevistado mais uma vez aqui por você. A questão da gestão, em que eu me dedico intensamente nessa discussão desse trabalho, diz respeito a uma especificidade onde eu demarco a questão da docência, onde ela é o nascedouro da gestão. Em que sentido? Quer dizer, o bom professor torna-se um bom gestor. Essa tem sido a tônica. Não é regra, não é? Mas sempre na medida da pesquisa que eu tenho feito, a gente tem compreendido e temos encontrado que sempre o professor que passou pela sala de aula, que compreende os processos didáticos, compreende o processo de ensino-aprendizagem, compreende, tem a sensibilidade da sala de aula, transforma-se no futuro num bom gestor. Ou seja, a docência pare o bom gestor. E nesse sentido, não é que o bom professor vai se fazer um excelente gestor. Lógico, a experiência do gestor também corrobora no próprio processo da organização da gestão. Mas um dos problemas que nós temos na educação no Brasil é que nós não temos uma escola, eu defendo isso, nós não temos uma escola de formação da tradição na gestão escolar que forme gestores. Então, o resultado, quer dizer, os gestores são formados efetivamente na prática da gestão. A escolha do gestor, a indicação ou a forma com a qual o gestor vai assumir a organização da escola, a administração da escola, sempre constitui um sentido fundamental. Ele vai aprender na prática, ele vai aprender a fazer a gestão da escola na prática. Então, a gestão boa, no sentido da organização ideal, vamos dizer, da escola, parte daquela experiência primeiro que o professor desenvolveu na sala de aula. Seria um gestor organizado, com certeza ele foi um bom professor que planejou, que se organizou, que organizou a aula, que organizou a sala de aula. Isso constitui um elemento fundamental para, vamos dizer, a identidade desse gestor que se faz efetivamente depois, vamos dizer, pela formação própria da prática, um gestor da escola, um gestor da instituição escolar. E aí Isso acontece em todos os níveis escolar, professor? Essa boa gestão, inclusive do fundamental até a universidade, é necessário que haja essa boa gestão? Eu acho que da pesquisa que eu tenho realizado, sim. Quer dizer, a escola básica, como a escola de educação superior, não tem a formação para a gestão. Então, o gestor da escola acaba sendo sempre o professor, sai da sala de aula. Ou seja, na escola, o diretor, na universidade, o coordenador de curso, depois o administrador da educação superior, né? Mas sempre alicerçado a partir da sala de aula. A experiência didática, a organização dos conteúdos, a forma como se trabalha a educação, isso acaba sendo de fato um aprendizado que se faz na sala de aula. E a partir da sala de aula se constitui o elemento, vamos dizer, fundamental que vai guiar depois a prática do gestor à luz do próprio processo decisório, da tomada de decisão. Só que aí algumas coisas interessantes acontecem. A forma como o professor toma decisão na sala de aula, depois ele vai ter que reaprender isso, né? Ele não pode carregar isso efetivamente para
a gestão? Quer dizer, a gestão precisa realmente de um certo tempo, há situações que você tem que ponderar, há situações que você tem que fazer um julgamento, há situações que você tem que avaliar, enquanto que a sala de aula, essa avaliação é quase que em cima do instantâneo, é em cima do urgente, e essa decisão que o professor toma se dá às vezes no incerto. Quer dizer, o professor no calor da situação toma a decisão. O gestor já não pode tomar essa decisão assim. Então, o professor sai da sala de aula carregado por uma forma de tomada de decisão, mas quando chega na gestão, ele reaprende a tomar decisão. O processo decisório da gestão é diferente, ele tem que ter um distanciamento das situações, ele tem que ganhar uma certa, vamos dizer, distanciamento das relações que ali se pautam e, ao mesmo tempo, ele tem que ter a perspicácia da experiência, não é, que o guiou naquela circunstância, de tal forma que ali ele vai tomando, vamos dizer, as decisões que ele percebe ou sente, ou enfim, quer dizer, vê que é a mais adequada para os processos que ali se dão. De outra forma, na educação superior, o gestor também, quando vai se fazendo no movimento, vamos dizer, da sua formação, não é, também vai se formando pela prática. O gestor, em geral, sai da sala de aula, constitui o corpo da administração superior, e nessa dinâmica de se constituir o corpo da administração superior, parte também daquilo que era experiência na sala de aula, na educação superior, seja na faculdade ou na universidade, ele acaba corroborando também para o processo de organização da gestão. Lógico que na educação superior há situações mais complexas, porque o professor vai trabalhar, não é, com elementos que movem, do ponto de vista, vamos dizer, da cientificidade, o método, não é, a organização do conteúdo, a exigência e a profundidade, até a própria situação da exigência da pesquisa, o que efetivamente você não tem, vamos dizer, como exigência primordial lá na educação básica. Mas efetivamente esses elementos, seja do ensino, seja da pesquisa ou mesmo da extensão, que constitui, vamos dizer, forma da organização do professor na educação superior, também isso forma o gestor na medida dessa experiência que ele desenvolve a partir do ensino, no curso, na sala de aula, e que daí ele carrega essa experiência também para a gestão. Professor, como é que o gestor hoje, ele está incorporado, já está totalmente incorporado às novas tecnologias? Quando eu falo de novas tecnologias, eu lembro de Arthur C. Clarke, que escreveu um livro em 1979, se eu não me engano, sobre um dia de aula no século XXI, que era exatamente no ano de 2019, onde ele fala lá, nesse dia de aula que ele escreve, com uma perfeição absoluta, né, do que já está acontecendo, ele previu para 2019. Nós vivemos num mundo de comunicação generalizada, né, pouco mais de 60 anos, ou se passaram quase 60 aqui no Brasil, vimos nascer a televisão e já quase morrer, surgir a televisão interativa, os computadores que eram do tamanho de um trem, né? Hoje são colocados nos pulsos, né? E essa incorporação, a escola realmente, a gestão escolar incorpora essa tecnologia e os professores entendem que essa tecnologia é absolutamente necessária. Eu estou fazendo essa reflexão porque quando nós chegamos aqui, quando nós montamos aqui a FGF, a diretoria, e percebeu que vinha de outros meios e não da sala de aula, né? E nós percebemos, por exemplo, que a caderneta do professor, por exemplo, o professor levava a caneta para casa, né? E perdia a caderneta. O aluno, depois ele lembrava que o aluno tirou nota X, ou nota A, ou nota B, e isso não é uma coisa palpável, né, para a educação. Aí nós começamos a trabalhar juntando as tecnologias para fazer com que essa gestão passasse a ser absolutamente verdadeira. Tanto é que hoje aqui nós trabalhamos, né, com um corpo docente, todo mundo tem computadores em todas as salas de aula, a gestão é toda feita e com alta tecnologia, e isso ajuda, essa que é a minha pergunta, e para o ensino à aprendizagem, no seu entender, e quando essa tecnologia é dominada pelo gestor? O grande problema que nós estamos passando na educação hoje, entendo eu, é exatamente essa quebra de paradigmas. Ou seja, a possibilidade do uso efetivo das ferramentas, vamos dizer, tecnológicas, e especialmente o computador, a televisão, as novas mídias, os jogos eletrônicos, enfim. O professor ainda está muito assustado e o gestor também, por vezes,
tem ainda mantém um certo distanciamento dessas novas tecnologias. Mas eu acho que é algo que está sendo, vamos dizer, vencido paulatinamente. Paulatinamente como? Diante das próprias exigências, não só da sociedade, mas da própria organização dos processos da gestão, no caso do gestor. Por exemplo, a matrícula no sistema de ensino hoje, praticamente todo o município ou o estado está fazendo isso já, isso na educação básica online. As instituições de educação superior também já fazem, aqui penso eu no Ceará, há mais de 10 anos, toda a matrícula já online. Quer dizer, isso faz com que o gestor efetivamente tenha, não é, que interagir e tenha que fazer parte do seu trabalho movido exatamente pelo domínio dessas novas relações que vai determinar o conteúdo desse processo de gestão. Então, nesse sentido, eu vejo que há possibilidades muito grandes no sentido do uso e até de uma dimensão racional, no sentido de poupar tempo, não é? Poupar papel, poupar a organização da escola, poupar a própria organização do gestor. Sobra tempo para estudar e aprender. E aí você sobra tempo, né, corrobora para outras possibilidades. Nesse sentido, algo interessante que o professor Pedro Demo tem levantado nessa discussão envolvendo a questão da docência. Ele põe, eu vou pôr aqui à luz para que a gente possa entender uma breve ideia. Por que as lan houses estão cheias de crianças, de jovens, e por que as escolas, os meninos, vamos dizer, detestam a sala de aula? Essa é uma relação que o professor deveria estar pensando. Ou seja, o professor tem todo o conteúdo didático-pedagógico, a sala de aula é carregada do conteúdo didático-pedagógico que não tem na lan house. E o que é a lan house? Eu diria assim, falta de pedagógico, que lá poderia, vamos dizer, ter a presença do professor, no bom sentido, essa presença. Não é que o professor tinha que ir fisicamente para a lan house, mas que o professor poderia seduzir as crianças e os jovens com essa lógica que move as crianças dentro da lan house, e chama as crianças para estar presentes na lan house e lá permanecer tantas horas, tanto tempo, nos computadores, brincando na internet, mobilizadas nos jogos, mobilizadas nos sites, enfim, nos sites de relacionamento, e isso falta na sala de aula. De outro lado, falta o pedagógico nas lan houses, que efetivamente tem na sala de aula. Então, eu entendo que aí há a possibilidade do professor dialogar imensamente com as novas tecnologias e até criar um atrativo para os alunos, de tal forma que os alunos poderão, vamos dizer assim, reenxergar ou reinventar a escola que nós estamos fazendo. Quer dizer, parte disso está entregue na decisão da mão do professor e, lógico, isso também depende da gestão, abrir as possibilidades para que o professor possa se enxergar nessa perspectiva, de usar a sua criatividade potencialmente para fazer o ensino numa nova lógica. Isso exige que o professor também repense a sua sala de aula, a sua didática, a sua metodologia. Por exemplo, hoje os professores ainda trazem a cópia, ainda se faz muita cópia, ainda se faz muito uso de nota de aula de TDs. Quando via o computador, a gente não precisaria de nada disso. A gente não precisaria de tantas cópias, de tantas notas de aulas, de tantos TDs. Por exemplo, que lógica mais criativa do que um jogo eletrônico que põe um problema e os meninos têm que desenvolver toda uma circunstância, vamos dizer, de avaliação, tem que desenvolver todo um potencial criativo, de tal forma que tem que dominar a lógica do jogo para vencer ali aquele tipo de situação que está posta. Quer dizer, tem um problema, lógico, os jogos não são didáticos, não são escolares, a maioria dos jogos, inclusive, traz elementos até da violência e outras situações detestáveis, mas, enfim, quer dizer, é essa lógica que a gente poderia estar imbuídos, de desenvolver do ponto de vista de elementos pedagógicos, que a tecnologia hoje, efetivamente, vamos dizer, na lan house não tem, e que a gente poderia estar trazendo isso para a sala de aula. Agora, isso requer uma outra escola, uma outra gestão, uma outra sala de aula e, lógico, um outro professor. Quer dizer, e não é fácil. Não é fácil porque a formação do professor, ela se dá num processo muito lento, e essas mudanças na formação do professor, elas também não acontecem do dia para a noite. E o mundo acontece do dia para a noite. Mas o mundo muda do dia para a noite. E isso não é fácil. Então, eu penso que há um tempo de rapidez imensa como a sociedade tem exigido as mudanças e tem proporcionado essas mudanças no meio, que a gente tem contextualizado as nossas relações, mas na escola, a escola já muda muito lentamente e o grande sujeito dessa relação, entendo eu, que é o professor. Por isso, tão exigido o professor, no sentido de fazer com que ele possa efetivamente mudar e, transformando-se a si, possa efetivamente transformar o meio em que ele está situado. Quer dizer,
há uma via de mão dupla, né, no sentido daquilo que a sociedade exige como mudança do novo tempo e das relações que se fazem novas nesse processo, e do professor que também muda e constrói criativamente e reinventa a escola, reinventa a sociedade. Eu acho que essa é uma situação paradoxal que nós temos que, efetivamente, eu diria, começar a discutir e seriamente pontuar como a gente poderia desenvolver novas possibilidades, não só metodológicas, mas guiar também um novo olhar pedagógico diante do desafio das novas tecnologias. Pois é, mas esse novo professor, nessa nova era do conhecimento, a escola está preparada para formar esse professor? Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Como formar o professor guiado por essa nova lógica? Eu entendo que as universidades estão se debatendo exatamente com isso. Quer dizer, como fazer essa possibilidade, como criar essa possibilidade no seu interior por meio dos currículos, novos currículos, a reformulação dos cursos. Isso tem sido um conflito, né, que se gerou internamente nas faculdades de educação, nos cursos de licenciatura, exatamente por essa falta, vamos dizer, dessa rapidez. Como aí se põe, penso eu, a discussão da formação do ser humano, né, e essa formação no sentido maior da própria humanidade, então aí há sempre uma tendência a uma discussão crítica muito forte. De algumas pesquisas que eu também realizei com os profissionais da educação, discutindo a docência, eu percebi em relação a outros profissionais da sociedade, o docente, o professor é muito crítico consigo próprio, com a sua profissão, com aquilo que ele faz. Então talvez por essa dimensão crítica, por essa intensa, vamos dizer, crítica sobre o seu trabalho, sobre si mesmo, que talvez aí a escola mude tão lentamente, e lógico, a escola de formação, onde se dá essa dimensão que exige a fundamentação, exige uma lógica, não é, que perpassa a própria humanidade no sentido do respeito, não é, incondicional à humanidade, penso eu que aí há vamos dizer, alguns sinões que precisam se resolver. Ou seja, a gente também não pode ficar discutindo tanto essa fundamentação, que lentamente se muda a vida e a sociedade, quando a vida e a sociedade se muda muito rapidamente fora da escola. Quer dizer, essa via é de mão dupla e eu penso que a escola tem que começar a resgatar essa possibilidade dessas mudanças que estão se dando na vida social. E quer dizer que continua a premissa de que é mais fácil mudar o cemitério do que uma universidade? Por causa do seu corpo? Talvez o lugar, e aqui eu vou lembrar mais uma vez o colega Pedro Demo. Pedro Demo diz que a universidade é o lugar onde a gente tem, onde a gente deveria ter, né, o pensamento mais criativo, o pensamento que reinventa o próprio mundo. É nesse lugar que a gente tem a dimensão da tradição mais arcaica. E o próprio nome diz, né? Universidade, né? E aí se prende, não é, aos paradigmas, se prende às tradições, né, se enterra, não é, efetivamente se fazendo no seu interior quase que um cemitério, quer dizer, no sentido de não perceber que a universidade tinha que pensar na frente, né? Tinha que agir adiantadamente, tinha que propor projetos novos para a sociedade, possibilidades novas para a própria humanidade, e a gente não tem visto isso, particularmente na universidade. Isso não é só na universidade do Brasil, isso é na universidade do mundo. Não é? E a gente não tem conseguido, vamos dizer assim, soltar, né, desprender dessa letargia que a universidade tem constituído. Talvez aí os currículos, não é, sejam por demais, vamos dizer assim, duros ainda, pouco flexíveis, cursos muito longos, conteúdos às vezes superados dentro dos cursos, dos currículos, disciplinas que já não deveriam mais existir, professores que não se atualizaram devidamente para exatamente atualizar-se, não é, diante dessa circunstância, e atualizar os currículos e, enfim, formar a gente com a cabeça nova, que a gente tem talvez essa mudança muito lenta nesse processo. Quer dizer, o aluno que chega à universidade toma uma série de professores e de conteúdos arcaicos, velhos, antigos, não se renova esses conteúdos e a reprodução disso se põe no mundo no sentido, o aluno sai, não é, e sai formado velho, o novo aluno sai formado velho, formado por uma instituição que também não conseguiu se renovar a si própria. E isso gera um ciclo vicioso terrível para a nossa sociedade. Talvez aí seja um dos elementos mais sérios do nosso subdesenvolvimento, essa falta, vamos dizer, de possibilidade de pensar o novo, essa falta de possibilidade de gerar, vamos dizer, a inovação no interior da estrutura da educação e muito especialmente da própria universidade. Professor, vamos falar um pouco de livros. Isso me faz lembrar Humberto Eco. Eu gosto de citá-lo, né, não só como autor de O Nome da Rosa, mas tem um livro dele muito bom sobre literatura e outros grandes livros dele, né?
E ele disse recentemente, né, falando sobre esses livros eletrônicos, né, e que, com certeza, diz ele, né, um livro eletrônico desse aí deve durar apenas 10 anos, né, e que um livro desse, nosso livro de papel, que dura pelo menos 10 séculos, né? O senhor acha que nós vamos mudar para o livro eletrônico ainda? Eu acho Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse seu livro, como ele foi gestado e de que forma ele... Muito obrigado. Olha, é muito interessante essa discussão. Humberto Eco pontua essas dimensões do livro eletrônico, e eu lembro aqui do José Midlin, que faleceu há pouco, não é? O nosso... Que está sendo digitalizado a biblioteca digitalizado dele. Também, né? A biblioteca dele. Pois é. Dele, né? Mais uma coisa interessante, isso muito ricamente. Ele diz que ainda não se inventou a possibilidade de um livro onde eu possa, eletronicamente falando, né? Quer dizer, não carregá-lo na eletricidade e não necessitar da bateria e carregar essa bateria permanentemente, né? Então ele diz que por conta talvez dessa experiência eletrônica... Você carrega, mas você... Tem que carregar depois a bateria, depois, né? Da bateria. Mas você já pode... Mas você ele já pode diz levar, inclusive, para o banheiro, né? Pois é, mas era outro problema, né? Mas ele diz que isso é a grande diferença do livro, não é? Ainda de papel com dorso, capa, orelhas, isso. Não é? Que faz a diferença. Esse livro... Que faz a diferença que eu posso carregá-lo para qualquer lugar, né? Ele tem um preço muito acessível, é facilmente acessível, em qualquer lugar a gente pode ter o livro, não é? Mas inclusive no banheiro. Pois é, mas só, professor, que, por exemplo, quando você leva este livro aqui, um livro pequeno para o banheiro, você lê rapidamente, você tem a possibilidade do livro eletrônico, você lê 1 milhão desses livros. É verdade. No dispositivo do tamanho desse livro. É verdade. Eu ainda estou numa circunstância, não é de dúvida, mas é de posição que eu acho muito séria. Como é que você faz quando você tem um artigo na internet e quer ler uma coisa interessante de uma opinião dessa? A gente sempre mantém uma rede de relacionamento, aí vem um artigo de um professor, né, do estrangeiro, como é que você faz? Você lê no computador ou você imprime? Hoje eu estou lendo no computador. Antes eu imprimia e fazia, vamos dizer, a leitura e guardava em papel. Depois eu comecei a ver as pilhas de papel que eu tinha de artigos que eu já não lia mais. E o pior disso, onde eu ia pôr esse monte a xeroteca, né? Esse monte de papel copiado ali, impresso. Então, virou lixo, né? Quer dizer, vendeu-se depois isso no quilo. Eu estou tirando, inclusive, essas coisas da biblioteca e estou digitalizando, inclusive agora com o cartão de imagem. Aquele cartãozinho que a gente põe na parte que gera, vamos dizer assim, fotos, né? Que eu guardo fotos. Ao invés de guardar fotos, ali eu estou guardando um arquivo eletrônico. Quer dizer, um negócio muito menor, muito mais simples e com alta durabilidade. E segurança, né? Eu estou com os dois. Eu não abro mão ainda do livro em papel, físico, e não deixo de ter a possibilidade do arquivo eletrônico e não deixo de apostar no livro digital. O livro digital talvez ainda não seja uma realidade nossa hoje, não é? Talvez até pela circunstância das nossas limitações financeiras, econômicas, mas eu acredito que no futuro, não só tecnológica, mas também do ponto de vista até do preço, que o custo deverá cair, entendeu que o livro vai ter... Mas eu acho tão barato o livro eletrônico, né? Um livro eletrônico, porque você tem a possibilidade de ler milhares de livros, né, por um custo realmente muito barato, né? Mas eu acho que ainda é muito caro, né, por uma parte da nossa população, é nesse sentido que eu falo. É porque eu não sei o que é caro. Um amigo meu, um dia desse, comprou um avião por 32 milhões de dólares. Ele não achou caro não, professor. É um livro por R$10, R$15, 35, o senhor acha caro? Eu sou autor e tenho sentido isso. Quer dizer, é duro a gente vender um livro de R$15, não é? Não é todo professor que compra e não é todo momento que as pessoas se dispõem a gastar 10, 20, 30 reais num livro. O que é que significa esse produto? E aí há uma coisa interessante. Quando eu vou comprar uma roupa, não é? Eu tenho a necessidade, eu tenho, vamos dizer, o gosto, né, pelo belo e quero vestir aquilo e imponho a mim mesmo aquela estética e me disponho a comprar aquele produto. Um livro não. Um livro eu tenho percebido que é um produto diferenciado. Em que sentido? Vê se vocês me entendem. Eu estou
com o livro à mão, eu olho, vejo a capa, a contracapa, vejo a orelha, analiso, vou lá no sumário, eu fico paquerando com o livro, dou aquela paquerada. Depois de uma semana eu volto à livraria e aí me seduzo de novo com o livro e não, mas não vai ser agora, deixa aí para a próxima. Daqui a um mês eu volto e digo, puxa, o livro do professor Casimiro, excelente, olha que coisa boa, puxa, não, na próxima eu compro, na próxima eu compro. E aí, depois de 3 meses, o professor decide, ou o colega decide, né, o leitor decide comprar o livro. Quer dizer, puxa, 3 meses para comprar um livro, não é? Quer dizer, há uma sedução, não é, do produto, não é? Quer dizer, eu não sei se isso teria no jogo eletrônico, não é, da relação que se põe ali com o produto livro, não é? E nesse sentido, eu acho que o livro tem algumas coisas muito interessantes. Essa textura da capa, não é? Essa expressão que a capa forja no sentido da estética que está posta, a sedução, as cores, não é? E eu brigo muito sempre para as com os pessoas meus capistas. para as pessoas começarem a namorar com o seu livro, eles vão namorar com esse seu livro aonde? Onde é que ele está? Esse livro é uma edição muito especial. A editora Paulinas recebeu os originais no ano passado, aprovado os originais no Conselho Editorial. A Edições Paulinas fez a publicação que nós estamos lançando agora. O livro pode ser encontrado aqui em Fortaleza, na editora Paulinas, que fica no centro da cidade, ali na Major Facundo. Mas, de fato, o livro, penso eu, que vai estar em breve nas livrarias da cidade, enfim, o grande público vai poder tomar pé. Mas uma coisa... Você poderia fazer um pequeno resumo do livro, do conteúdo do livro? Sim, ótimo. O livro é Gestão Escolar e Docência, como o Dr. Jonas já nos falou. O livro trata dessa discussão em que a docência é o núcleo central da reflexão, em que eu digo da experiência de ser gestor a partir da docência, ou seja, é o gestor que se faz bom gestor, não é? A partir da própria experiência da docência da sala de aula. Então eu digo, olha, o nascedouro do bom gestor na escola, o bom gestor escolar, parte efetivamente da experiência de ser um bom professor. Até os colegas, quando escolhem, não é? O gestor da escola, eles escolhem olhando para a sala de aula, olhando para a experiência desse colega, olhando para a liderança intelectual que esse colega carrega, não é? No meio ali dos colegas professores. E a partir daí, efetivamente, o gestor vai aprender a fazer a gestão na prática. Então, eu analiso essas questões. Então, na primeira parte do livro, eu faço uma discussão sobre a gestão escolar. E na segunda parte do livro, inclusive, eu discuto a qualidade da escola, algumas coisas nesse sentido. E na segunda parte, são reflexões sobre a docência. Ou seja, esse livro, o gestor, ele pode tomá-lo para si, no sentido de estudar e formar-se e usar durante a sua formação como gestor, à luz da própria experiência da gestão, mas ele também pode ter, na segunda parte, por conta da questão da docência, artigos referentes, por exemplo, à prática do professor, a gestão do conteúdo, a gestão da sala de aula, a gestão de grupos, a gestão de pessoas, a relação professor-aluno, onde ele pode tomar um artigo e fazer uma discussão com os professores, abrindo uma reunião pedagógica, onde ele pode fazer a leitura de um artigo com o grupo e refletir sobre esse artigo no sentido da prática e da sala de aula, do conteúdo, das metodologias, da didática, da ação docente. Então, essa é uma referência que eu poria, sim, de forma muito especial nesse trabalho. Quer dizer, ele toma tanto a experiência da sala de aula, do professor, bem como a experiência do gestor e eu tento aqui fazer essa reflexão, vamos dizer, dentro desses dois grandes paradigmas, a docência e a gestão escolar. Ok, professor, esse nosso programa ele só tem 30 minutos e o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu queria agradecer especialmente a TV FGF pela gentileza do convite de estar aqui, Jonas, com você. Ao mesmo tempo dizer para os leitores que Gestão Escolar e Docência é uma publicação de minha autoria, que está na sua primeira edição. Nós estamos lançando esse trabalho agora e está à disposição nas edições Paulinas. Eu também tenho que agradecer à editora, que foi de uma gentileza imensa, em que aceita um autor nordestino da terra, não é? E isso diz também dessa quebra de paradigmas, não é? Que a gente move, muitas vezes ficamos isolados aqui, e eu tive a coragem de pôr os originais, não é? Para que uma editora, vamos dizer, comercial do sul do país fizesse a análise, e estou tentando furar esse cerco, não é? Que é tentar fazer com que esse livro possa circular, fazendo um olhar, vamos dizer, plural da escola, da docência, e tentando, de fato, dizer de como a gente pode fazer uma educação diferente, uma escola nova.
Ok, professor, muitíssimo obrigado aqui pela sua presença no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro tema de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.